Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Seja muito bem-vindo a mais um devocional da Escola Bíblica Dominical, classe de adultos. É uma alegria estarmos juntos para meditar nas Escrituras e permitir que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. No devocional diário de ontem, nós aprendemos que Deus abriu a primeira grande porta para alcançar os gentios através da igreja de Antioquia. Vimos que o Senhor usa pessoas simples e obedientes para cumprir os seus grandes propósitos, e que nenhuma porta aberta por Deus pode ser fechada pelos homens. Hoje daremos mais um passo nessa maravilhosa história da expansão do Evangelho. Refletiremos sobre uma verdade que atravessa toda a Bíblia, toda a palavra de Deus. O nosso tema de hoje é: Deus planejou que o seu povo fosse luz para as nações. Muitas pessoas, meus irmãos, elas imaginam que a missão aos gentios começou apenas depois da ressurreição de Jesus, ou nas viagens missionárias do apóstolo Paulo. Mas isso não é verdade. Desde o Antigo Testamento, Deus já havia revelado que o seu plano de salvação alcançaria todos os povos da terra. A missão da igreja não nasceu no coração dos homens, nasceu no coração do próprio Deus. Mas antes de meditarmos neste tema, meditarmos na palavra, vamos falar com o nosso Deus em oração. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, nós te agradecemos porque o teu plano de salvação sempre foi maior do que conseguimos imaginar. Obrigado, Senhor, porque desde o princípio o Senhor desejou alcançar todas as nações através do teu amor e da tua graça. Pedimos que o teu Espírito Santo abra os nossos olhos para compreendermos a grandeza da tua missão e desperte em nós o desejo de sermos luz aonde o Senhor nos colocar. Essa é a nossa oração, é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Amados, o texto inicial para a nossa meditação de hoje se encontra no livro de Isaías, capítulo 49, versículo 6, e diz assim a palavra de Deus: Disse mais: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardas de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Ah, meus queridos irmãos, que declaração extraordinária nós temos aqui. Essas palavras elas foram escritas cerca de 700 anos antes do nascimento do nosso Senhor e Deus Jesus Cristo. Mesmo assim, Deus já anunciava que a salvação alcançaria os gentios. O Senhor declara que seria pouco restaurar apenas Israel. Seu plano, na verdade, era muito maior. Seu propósito era levar a salvação até os confins da terra. Glórias a Deus! Essa profecia aponta diretamente para o Messias. O Senhor Jesus Cristo seria a luz enviada por Deus para iluminar todas as nações. Foi exatamente isso que Simeão declarou quando tomou o menino Jesus nos braços. Está lá em Lucas capítulo 2, versículo 30 até o 32. Diz assim: pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Perceba, meus irmãos, como a profecia de Isaías encontra o seu cumprimento na pessoa de Cristo. Jesus não veio apenas para um povo, veio para todos os povos. Veio para toda a humanidade.
Essa verdade, ela já estava presente na promessa feita a Abraão. Em Gênesis capítulo 12, versículo 3, Deus declarou: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Observe a expressão todas as famílias da terra. Não era apenas Israel, não era apenas uma nação, era todas, meus irmãos, todas. Desde o início, Deus estava preparando um plano de alcance mundial. Tá certo, Israel foi escolhido para receber as promessas, mas também foi chamado para ser instrumento de bênçãos para os demais povos. Infelizmente, ao longo da história, muitas vezes o povo de Israel concentrou-se em seus privilégios e esqueceu a sua responsabilidade. Entretanto, Deus permaneceu fiel ao seu propósito. Aquilo que Israel nem sempre conseguiu cumprir plenamente foi realizado de forma perfeita na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é a verdadeira luz do mundo. O próprio Senhor, ele declarou no Evangelho de João 8,12: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ah, meus irmãos, que afirmação maravilhosa, tremenda. Jesus não disse que era a luz de um único povo. Ele afirmou ser luz do mundo. Onde Cristo chega, meus queridos irmãos, as trevas recuam. Aonde o Senhor Jesus Cristo é anunciado, a esperança nasce. Onde Cristo reina, a vida é transformada. Mas existe um detalhe muito importante. Depois de afirmar que ele é a luz do mundo, Jesus também fez outra declaração surpreendente. Em Mateus capítulo 5, versículo 14, ele disse aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Ah, meus irmãos, veja que responsabilidade temos aqui. A luz que recebemos de Cristo agora deve brilhar através da nossa vida. Nós não produzimos essa luz, nós refletimos a luz do Salvador. Assim como a lua, ela reflete a luz do sol, a igreja, ela reflete a luz de Cristo. Quanto mais perto estamos dele, mais intensamente nós brilhamos. Quanto mais nos afastamos, mais fraca se torna a nossa influência. Foi exatamente isso que aconteceu na igreja de Antioquia. Aqueles discípulos que estavam ali, eles refletiam Cristo de maneira tão evidente que foram chamados de cristão. A luz estava sendo vista, as pessoas percebiam a diferença. Outro detalhe importante aparece nas palavras do profeta Isaías. Para seres, foi assim que está escrito lá, onde Deus diz: para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Essa expressão, ela nos lembra imediatamente das palavras de Jesus em Atos 1:8. E ser-me-eis testemunhas até os confins da terra. Veja como que toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela está conectada. Isaías anuncia, Jesus confirma, o Espírito Santo realiza e a igreja participa desse grande plano. A missão dos gentios não surgiu por acaso. Ela fazia parte de um propósito eterno de Deus. Hoje, olhando para a nossa própria história, percebemos como essa promessa foi cumprida. Nós, brasileiros, pertencemos aos povos que um dia estavam longe das alianças feitas com Israel. Mas o Evangelho, ele atravessou oceanos, atravessou culturas, atravessou séculos. E para a glória de Deus chegou até nós. Ah, meus irmãos, que privilégio maravilhoso. Não é possível que você não está glorificando Deus aí aonde você está. Nós somos prova viva de que Deus cumpre cada uma de suas promessas. Quando olhamos para a história da salvação,
nós percebemos que Deus nunca perdeu de vista as nações. Mesmo quando escolheu Abraão, mesmo quando libertou Israel do Egito, mesmo quando estabeleceu uma lei no Monte Sinai, seu propósito sempre foi revelar a sua glória ao mundo inteiro. Aleluias! O Senhor disse ao povo de Israel, em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 6, guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão, eis que este grande povo é gente sábia e entendida. Veja que Deus desejava que as outras nações olhassem para Israel e conhecessem o verdadeiro Deus. Israel, ele deveria ser uma luz, um testemunho, um povo diferente, um povo santo. Infelizmente, meus irmãos, muitas vezes Israel preferiu parecer-se com as outras nações, em vez de conduzi-las ao Senhor. Mas Deus jamais abandonou o seu plano. Quando chegou a plenitude dos tempos, enviou o seu Filho. O Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu perfeitamente aquilo que Israel não conseguiu cumprir. Ele foi a luz perfeita enviada ao mundo. O evangelista João escreve em João 1, 4 e 5, nele estavam a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Veja que palavras maravilhosas. A luz de Cristo brilhou em um mundo mergulhado nas trevas do pecado, e nenhuma escuridão conseguiu apagá-la. Essa mesma luz continua brilhando através da igreja. Foi por isso que Jesus declarou no Evangelho de Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Observe que Jesus não disse apenas para falarmos da luz, ele disse para brilharmos. Nossa vida deve apontar para Deus, nosso caráter deve glorificar ao Senhor, nossas atitudes devem despertar às pessoas o desejo de conhecer a Cristo. Foi exatamente isso que aconteceu na igreja de Antioquia. Antes mesmo de grandes campanhas evangelísticas, aquela igreja já brilhava. Seu amor, sua unidade, seu compromisso com a palavra, sua dependência do Espírito Santo, tudo isso chamava a atenção das pessoas. O Evangelho era anunciado pelos lábios, mas também era visto na maneira como aqueles cristãos viviam. Esse continua sendo o grande desafio da igreja. Vivemos em uma geração cheia de informações, mas sedenta de exemplos. As pessoas querem ver se aquilo que nós pregamos realmente transforma vidas. Por isso o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 2,15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Que imagem bonita nós temos aqui nesse versículo. Astros brilham, porque eles refletem uma fonte de luz. Da mesma forma, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o cristão ilumina o mundo porque Cristo ilumina a sua vida. Quanto mais perto estamos do Senhor, mais clara será a nossa influência. Outra verdade importante aparece nas palavras do próprio apóstolo Pedro. Em 1 Pedro 2,9, ele escreveu, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Perceba, meus amados irmãos, o propósito da nossa salvação. Fomos chamados das trevas, mas não apenas para desfrutar da luz. Fomos chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou. O privilégio gera responsabilidade. Quem conhece a Cristo torna-se testemunha de Cristo. Quem experimenta a sua graça deseja compartilhar esta graça. É exatamente isso que vemos ao longo do livro de Atos. A luz vai se espalhando, primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria, depois entre os gentios, até alcançar os confins da terra. E essa história continua. Hoje, quando um missionário atravessa fronteiras, quando uma igreja envia obreiros, quando um professor de escola bíblica dominical ensina a palavra de Deus, quando um pai evangeliza seus filhos, quando um cristão testemunha ali no seu local de trabalho, a luz, ela continua avançando. Nós fazemos parte desta missão. Talvez nunca viajemos para outros continentes, mas podemos iluminar a rua onde nós moramos. Nossa casa pode ser um farol, nossa família pode ser um testemunho, nossa igreja pode ser uma referência da graça de Deus. O importante não é onde nós estamos, meus queridos irmãos, é isso que eu quero que entendam. O importante é se estamos refletindo a Cristo. Como sempre nós fazemos todos os dias, façam uma reflexão. Minha vida tem refletido a luz de Cristo? As pessoas, elas conseguem perceber esperança quando convivem comigo? Tenho vivido de maneira que glorifique ao Senhor? Estou usando os dons que Deus me deu para que outras pessoas conheçam o Evangelho? Lembre-se sempre desta verdade. Deus nunca desejou que o seu povo escondesse a luz. Seu propósito sempre foi que ela iluminasse as nações. Hoje, esse chamado continua vivo. Cristo, meus amados irmãos, é a luz do mundo. E nós fomos chamados para refletir essa luz, até que todos tenham a oportunidade de conhecê-los. Aleluias, glórias a Deus. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso papaizinho querido, nós te agradecemos porque o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz de Cristo. Obrigado porque o teu plano de salvação alcançou também as nossas vidas. Ajuda-nos a viver de maneira digna desse chamado, que nossas palavras, nossas atitudes e nosso testemunho reflitam a luz do teu Filho. Faz de nós instrumentos para iluminar aqueles que ainda caminham sem esperança, que por onde passarmos as pessoas possam perceber a presença de Cristo em nossas vidas e glorificar o teu santo e glorioso nome. É o nosso clamor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eita glória, meus irmãos. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Que a luz de Cristo brilhe intensamente em sua vida e faça de você um instrumento para iluminar muitas pessoas com a esperança do Evangelho. Na próxima meditação, veremos uma das declarações mais poderosas do apóstolo Paulo. O Evangelho é o poder de Deus para todo ser humano. Descobriremos amanhã que a salvação oferecida por Cristo não faz distinção entre os povos, culturas ou condições sociais, porque o amor de Deus alcança todos os que creem. Muito obrigado por sua companhia. Deixa aí o seu joinha, deixa aí o seu comentário, compartilhe este vídeo e, se Deus permitir, amanhã estaremos juntos para mais um devocional.
A paz do Senhor Jesus.